Olá, vamos começar aí mais uma correção aí referente à revisão de função afim. Primeira questão. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grande desperdício de água. Observe o gráfico, a função que indica o desperdício y de uma torneira em função do número de dias. Gente, se vocês observarem o gráfico, ele é uma função do primeiro grau, já que o gráfico é uma reta, então esse gráfico representa uma função desse tipo, ax mais b, tá? Onde y seria o desperdício e x seria a quantidade de dias, tá? O y é o desperdício aqui na vertical e o x é a quantidade de dias na horizontal. E o gráfico é uma reta, tá? E aí a primeira pergunta é: qual o coeficiente linear dessa função? Lembra que uma função do primeiro grau ela tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente linear também é conhecido como valor inicial, é o ponto em que a reta corta o eixo y, tá? O ponto em que ela corta o eixo y, e se vocês observarem aí, ela corta o eixo y exatamente no zero. Então esse coeficiente linear aqui, dessa reta específica, é zero, tá? É o coeficiente linear. Então a primeira aí já está respondida, ó. Coeficiente linear dessa função, zero. Segunda, qual o coeficiente angular dessa função? O coeficiente angular é a taxa de variação. Se você quiser determinar ele a partir dessa função, você pode usar um valor da função aí, um valor do gráfico, por exemplo. Um exemplo aí bem simples aí. Se você observar aqui, essa função, quando o x vale 10, o y vale 600, tá? Então, em 10 dias, há um desperdício de 600 litros. São valores que se correspondem, e esses valores aí, ó, tem uma correspondência em cima da reta, tá? Isso significa que são valores gerados por essa reta, por essa função. Ou seja, se eu trocar o y por 600, eu tenho que obter um x igual a 10. E isso que a gente vai fazer para determinar esse a. Se eu trocar esse y por 600, eu vou obter a vezes 10, que é o x, tá? Mais 0, ou seja, 600, que é igual a 10a. Esse 0 não vale nada, então 600 dividido por 10 é igual a A. Isso nos dá A igual a 60. Ou seja, a taxa de variação, a taxa de crescimento dessa função, o coeficiente angular dela é 60. Mas eu sempre vou ter que fazer esse cálculo para determinar o coeficiente angular? Na maioria das vezes sim, mas nesse caso específico nem era necessária essa conta toda, já que aqui a gente trabalha com valores bem exatos. Ó. A gente não viu que em 10 dias haverá um desperdício de 600 litros? Então, se em 10 dias desperdiçam 600 litros e ela começa no 00, na origem, quantos litros são desperdiçados por dia? 60. No primeiro dia, 60 litros. No segundo dia, 120 litros. No terceiro dia, 180 litros e assim sucessivamente. A cada dia são 10 litros, 60 litros de água desperdiçada, tá? O ideal é que, na maioria dos casos, você faça esse tipo de conta. Use valores ali, correspondentes do gráfico, para poder gerar resultados. A partir desses resultados aí não tem como errar. Agora, se achar necessário, se você ver que não precisa usar valores do gráfico, basta usar essa correspondência aí, só que tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? A outra, qual o desperdício em litros em 5 dias? Só olha no gráfico aqui, ó, e vem aqui, ó. 5 dias, 300 litros. Óbvio, eu não disse que a função do primeiro grau é sempre proporcional? Se em 10 dias desperdiça 600, em 5 dias vai desperdiçar 300, que é metade, já que todos os valores de uma função afim são proporcionais. Então, em 5 dias, há um desperdício de 300 litros. O desperdício de 240 litros se dará em quantos dias?
Ou você substitui na função, que agora a nossa função é essa, 60x mais 0, tá? Já que o A é 60 e o B é 0, tá? Ou você substitui na função, ou você analisa o gráfico. Vamos olhar o gráfico aqui, 240 litros. Onde é que está o 240 litros? 240 litros é isso aqui, ó, 220, 240. É essa linhazinha aqui, ó. E essa linhazinha aqui, ela toca a função bem nesse valor aqui, ou seja, no 4, tá? No 4. 240 litros é o equivalente a um desperdício de 4 dias. 4 dias de desperdício de 240 litros. Ah, mas se eu quisesse usar aqui a fórmula, a função, para descobrir isso, bastava trocar o 240 litros. 240 litros são valores do y, estão na vertical. Então, 240, que é igual a 60x mais 0. Esse zero não vale nada, então 240 dividido por 60 é igual a x, ou seja, 4 é igual a x. Ou seja, o número de dias é 4. 4 dias, tá? Próxima questão. Dada a função y igual a 5x menos 3, responda. Primeiro, essa função é crescente? Quem determina crescente ou decrescente é o coeficiente angular. Positivo, crescente, negativo, decrescente. Nesse caso, ela é crescente, verdadeiro. A raiz dessa função é 0,6? Não sei, vamos determinar a raiz. O que é a raiz? É o zero. É o valor onde a função fica igual a zero. Então, 5x é igual a 0 mais 3. 5x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por 5. X é igual a 0,6. Ok, verdadeiro também. O gráfico dessa função intercepta o eixo x em menos 3. O que intercepta o eixo x em menos 3? A raiz ou zero da função é menos 3. Falso, a gente viu que é 0,6. A interseção da função com o eixo x a gente chama de raiz, tá? É a raiz da função. Nesse caso é 0,6, não é 3, tá? Não é menos 3. Para x igual a 10, obtemos y igual a 7? Vamos analisar. A função é y igual a 5x menos 3. Para x igual a 10. Então, vamos lá. Y igual a 5 vezes 10 igual não. Y igual a 5 vezes 10 menos 3. Y que é igual a 50 menos 3, y que é igual a 47, ou seja, falsa. Quando x é 10, o y é 47, não é 7. Ao deslocarmos uma unidade em x, serão deslocadas 5 unidades em y? Isso está relacionado com a taxa de variação da função, tá? A taxa de crescimento, que é dada pelo coeficiente angular. Lembra que o coeficiente angular, que é esse valorzinho aqui, ó, ele é que determina o quanto a função cresce ou decresce, tá? E basicamente é isso que acontece. Cada unidade de x que for deslocada nessa função, vai haver um crescimento de 5 unidades em y, já que o valor, o coeficiente angular dela é 5. Então, os valores de y crescem 5 vezes mais que os valores de x, tá? Os valores de y são 5 vezes maiores que o valor de x. Então, se deslocarmos uma unidade em x, serão sim deslocadas 5 unidades em y. Isso é verdadeiro, tá? A taxa de crescimento é 5, então o deslocamento de uma unidade na horizontal provoca o deslocamento de 5 unidades na vertical. O valor inicial, o coeficiente linear dessa função é 3. Falso. O coeficiente linear ou valor inicial dessa função é menos 3, tá? Então também é falsa. Então tá aí, todas as questões referentes à revisão, tá? Essa segunda aqui é uma parte que não envolve muita operação não. Basicamente aqui o zero da função e uma substituiçãozinha aí de valores aí. Mas é bem simples, não tem muito segredo não, tá?
Mas o ideal é isso, gente. Qualquer coisa, use a função, substitua. Entenda que a função é uma correspondência de dois valores, um horizontal com um vertical. O que acontece na horizontal vai provocar mudanças na vertical. Nesse caso, mudanças proporcionais, tá? Bons estudos e até a próxima.